10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja que Não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico.
primeira carta de João tem um propósito muito específico e peculiar. Você se lembra que quando João escreveu o Evangelho, que é o quarto Evangelho, diferente dos outros chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele escreveu com um propósito muito específico. E naquele caso, o Evangelho de João deixa esse propósito muito claro e evidente no capítulo 20 e 31, que diz: esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é Cristo, Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este Evangelho tem duas teses que eu quero compartilhar com você. A primeira é provar que Jesus Cristo é Deus. E para isso, João registra 7 milagres. Ele transformou a água em vinho, ele curou o filho do oficial, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, curou o paralítico de Betesda e ressuscitou Lázaro. Então, ele seleciona 7 milagres para provar que Jesus Cristo é Deus. Além disso, neste Evangelho, ele seleciona 7 expressões de Jesus. O eu sou, porque o eu sou é o nome de Deus, lá em Êxodo 3,14. Então Jesus Cristo disse em João: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E com essas 7 declarações e esses 7 milagres, João desenvolve o Evangelho com o propósito que está lá no capítulo 20 e 31, no qual lemos lá no início. E não muito distante do que o propósito do Evangelho de João, do que ele escreveu no seu Evangelho, em sua epístola, ele alerta os cristãos sobre os falsos mestres que ensinavam que Cristo não tinha verdadeiramente vindo em carne. Ele incentiva um estilo de vida apropriado para os seguidores de Cristo. Ao ler essa epístola, nós nos deparamos com os ensinos práticos sobre o amor de Deus, sobre a vida e as verdadeiras condutas cristãs. Ele está preocupado em encorajar os seus leitores a permanecer em uma fé cristã sadia e sólida e a viverem de forma mais consistente com uma conduta verdadeiramente cristã. É evidente que, assim como hoje, naquele tempo existiam muitos falsos mestres, e isso explica a forte ênfase de João sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. Um dos grandes exemplos que de fato marca essa afirmação é que no início da história cristã houve várias formas de ensino. Muitos desses falsos mestres se dedicavam em afirmar contundentemente e insistentemente que Jesus não veio de carne. E estes homens estavam ligados ao docetismo, um dos movimentos ligados ao gnosticismo. E estes docetistas ensinavam que Cristo, o nosso Salvador, era um Espírito divino que começou a habitar no homem Jesus de Nazaré, no seu batismo, e que esse mesmo Espírito o deixou exatamente antes da crucificação. Outros defendiam que Jesus era somente um Espírito que parecia ser humano e que passou pelas experiências humanas, como por exemplo, sofrimento e morte. E entre esses dois extremos existia também um grande número de visões que deturpavam e se divergiam da verdadeira natureza de Jesus. Mas graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo inspirou o apóstolo João para nos instruir e nos advertir contra esses falsos mestres. Podemos afirmar categoricamente e expressivamente que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele sofreu um castigo que era destinado para nós, mas que por amor
Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. E hoje somos salvos. Hoje temos a certeza de que um dia estaremos juntos com o nosso Pai, o adorando e glorificando eternamente. E o tema dessa campanha é uma verdade fundamental. E dessa verdade nós cristãos devemos pautar a nossa vida. Dessa verdade temos a certeza do real motivo de estarmos vivos. Dessa verdade é que devemos viver. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Glória a Deus! Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse versículo é o genuíno modelo do cristianismo, porque Ele me amou. E quando entendemos o que verdadeiramente esse significado representa para nós, esse amor gera em nós ações, esse amor gera em nós atitudes. Ou seja, é aquilo que eu faço porque Ele me amou. E porque Ele me amou, eu amo. E quando olhamos sobre essa perspectiva, eu pergunto para você, quais são as atitudes que você toma que revela o amor de Deus? Esse amor cujo versículo é o tema desta campanha. E aqui eu quero falar com você desse amor que invade o meu coração, desse amor que invade o coração da minha esposa, desse amor que invade o coração dos missionários espalhados pelo Brasil. Esse amor que, independente da circunstância, ele nos move, ele nos leva a lugares que jamais pensaríamos em estar. Esse amor que não depende de circunstâncias, mas porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu coloco em prática todo esse amor. E é interessante que esse amor, ele tem nos levado a lugares maravilhosos. Esse amor que Jesus quer que tenhamos. Esse amor que nos momentos mais difíceis e adversos, Ele deseja que você haja, Ele deseja que você demonstre esse amor que Jesus deseja que você demonstre para todos aqueles que ainda não o conhecem. Porque Ele me amou, eu amo. E isso me faz lembrar das ações que estamos desenvolvendo aqui no centro de São Paulo. Isso me faz lembrar daquilo que estamos realizando. Eu não conheço ninguém, a minha esposa não conhece ninguém, os missionários que estão conosco não conheciam ninguém. Mas por amor nós fomos lá nas invasões, por amor nós estamos na região da Cracolândia, por amor nós estamos atendendo famílias que estão sem nada para comer devido a essa pandemia. Por amor nós enfrentamos todos os obstáculos, porque Ele me amou. E um texto que simboliza esse amor está lá em 1 João 4,21, que ele fala: Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João 4,21. Nós devemos amar. O amor é maravilhoso, e quando esse amor ele é gerado do alto, ele transforma. Ele transforma. Esse amor precisa ser vivido. Não somente falado, mas vivido. E tá mais que na hora de você amar, tá mais que na hora de você desenvolver esse amor. Quando você ora, eu tenho a quase certeza que você ora pedindo para que Deus coloque mais amor no seu coração, mais perdão, mais compaixão. E quando Deus te dar a oportunidade de você demonstrar esse amor, você não demonstra. Mas chegou o momento de você mudar isso.
Chegou o momento de você mudar essa realidade da sua vida. Porque você tem um amor de Cristo. Porque Ele amou você e por isso você ama. E porque Ele me amou, eu multiplico. E esta frase ela me remete ao texto muito conhecido, que está lá em Marcos 16, capítulo 15. Vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. E eu prego o Evangelho porque Ele me amou. Porque eu amo multiplicar a palavra de Deus. Porque eu amo falar do amor de Deus. Porque eu amo ver vidas sendo transformadas pelo Evangelho. Porque Ele me amou, eu prego nos quatro cantos da terra. Eu prego de dia, eu prego de noite, eu prego no sol, eu prego na chuva. Não há nada que faça você parar, porque você entende que Ele te amou, e porque Ele te amou, Cristo te leva a amar e a multiplicar a palavra de Deus em todos os cantos do Brasil e do mundo. Você precisa viver essa verdade genuína e cristocêntrica que transforma as pessoas. E aqui nós temos uma experiência muito maravilhosa. Nós do Viver atuamos nas escolas, nas comunidades, nas igrejas. E aqui em São Paulo nós temos feito um trabalho muito forte nas escolas. E nós pensávamos que ia ser difícil. Na verdade foi difícil. No começo, para entrar nas escolas, como a gente vai entrar, a gente vai falar que vai pregar o Evangelho, como que a gente vai desenvolver essas estratégias? Será que não vão fechar a porta para nós? Não vão fechar a porta para o Evangelho? E eu pedia para Deus, Deus me dá só uma porta. Eu conversava com a minha esposa, Deus abre somente a porta. O Senhor falou que o Senhor é a porta, abre essa porta. Porque sabíamos que ao abrir uma, as outras iriam também ser abertas. E Deus nos deu uma escola e começamos a trabalhar, começamos a desenvolver as ações, começamos a demonstrar o amor mais pelas nossas ações do que pelas nossas palavras, e começou o processo de transformação. E ali começamos a pregar o Evangelho, começamos a ir para as escolas fim de semana, começamos a treinar igrejas, colocamos as igrejas nas escolas, começamos a desenvolver atividade, e uma das atividades no futsal, ali existia um aluno chamado Jefferson, e sempre antes dos treinamentos eu fazia um devocional, uma reflexão, e eu percebia que ele estava muito atento à palavra de Deus, e eu falei, tem algo diferente aí. Deus começou a me direcionar a ele, a dar uma atenção maior para ele, e ali começamos a ter um relacionamento, começamos a ser amigos. E ali ele abriu seu coração para Jesus, e eu falei, vamos na igreja. E ele visitou a igreja, e ao visitar a igreja ele teve um encontro sobrenatural com Deus. E ele começou a frequentar, e eu comecei a trazer ele para minha casa. Começamos então a estar mais juntos, começamos a mandar mensagens um para o outro. E um belo dia, num domingo, ele assistiu uma série de cultos. Após assistir uma série de cultos, num domingo ele assistiu uma série de batismo. E nesses batismos, ele sentiu algo sobrenatural. E ele chegou para mim, para minha esposa, falou, missionários, eu quero me batizar. E aquilo foi uma alegria muito grande. Então eu trouxe ele para casa, juntamente com a minha esposa, nos reunimos. Começamos então o nosso discipulado. E ali eu comecei a trabalhar com ele o que era o batismo, a importância do batismo. E Jefferson, para a glória de Deus, ele se batizou. E hoje Jefferson é membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Jefferson, ele é um atuante assíduo do projeto. Jefferson, ele sai todos os dias para entregar as refeições. Jefferson sai todos os dias para evangelizar. Ele é o nosso ajudante e ele é o nosso maior exemplo, a nossa alegria. Jefferson, há alguns dias atrás, falou para minha esposa e para mim, missionário,
eu quero ser um radical. Isso alegrou meu coração, eu fiquei radiante por dentro e falei, obrigado, Deus, por essa vida que entendeu a importância de pregar o Evangelho. E porque Ele me amou, eu multiplico o Evangelho. E Jefferson entende porque Deus o amou, Ele vai multiplicar o Evangelho. Isso é fruto das suas orações. Porque Ele me amou, eu multiplico o Evangelho. Porque Ele me amou, eu oro. Eu oro. Precisamos orar incessantemente para que pessoas que não conhecem a Deus possam experimentar o seu amor. Lá em Mateus 21, 22 está dizendo, e tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. E eu preciso orar crendo que vidas serão transformadas. Eu preciso orar crendo que aqueles que não experimentaram o seu amor irão experimentar. Eu preciso orar crendo que mais Jefferson será despertado para a obra missionária, que mais jovens como ele será alcançado para Cristo. Eu preciso orar crendo que o nosso Brasil será transformado para a glória de Deus. Porque é completamente contraditório um cristão dizer que é salvo, dizer que experimentou o amor de Deus e que caminha com Ele e não orar pela conversão daqueles que não conhecem a Cristo. Não tem muito nexo isso. Se você é um cristão salvo, experimentou esse amor, você ora por essa causa tão maravilhosa e sublime. Você ora pelos perdidos, você ora pelos seus familiares que não conhecem a Cristo, você ora por aquelas pessoas que você sabe que estão longe de Cristo, mas você ora perseverando que eles vão entregar o seu coração para Jesus. É inaceitável um cristão experimentar o amor de Deus e não orar pelo seu próximo, e não orar para que a sua pátria seja conquistada para Cristo. E eu quero deixar um outro exemplo também aqui do nosso projeto aqui, do Movimento Viver, do programa Viver. Nós começamos então a entregar ali as refeições, mas nós queríamos fazer muito mais do que entregar refeições, queríamos criar relacionamento, falar do amor de Deus. Em meio à pandemia, como iríamos fazer isso? Então começamos a orar, a pedir a Deus direcionamento e orar para que essas ações pudessem transformar o coração dessas pessoas. E Deus então começou a dar as ideias. Alexandre, missionária Luísa, faça um culto online. Então nós começamos ali a fazer o culto online, criamos um grupo no WhatsApp, colocamos as mães dos responsáveis, as mães dos alunos dos colégios, a qual a gente faz trabalho, a qual a gente tem parceria. Essas mães, eles estavam no grupo, e outras famílias que nós conhecemos que devido à pandemia perderam o seu emprego, que devido à pandemia infelizmente não tinham o que comer em casa. Então ali começamos a então fazer o culto online. E desse culto online surgiu um pequeno grupo multiplicador, fruto de relacionamento, fruto de oração. Eu orei, Deus, nós oramos, eu e minha esposa, nós oramos, coloquei o Jefferson também para orar, e graças a Deus, Deus nos deu esse direcionamento. E começamos o nosso pequeno grupo multiplicador, e nesse grupo pessoas entregaram seu coração para Jesus, pessoas ali se reconciliaram com Jesus e decidiram se batizar. E eu não vejo a hora de acabar essa pandemia e nós fazemos uma grande festa para poder batizar esses pais, batizar esses adolescentes e jovens que estão doidos para poder, estão maravilhados, estão contando os dias para poder ser batizados. Porque Ele me amou, eu oro por aqueles que não conhecem o amor de Deus. Porque Ele me amou, eu reparto o que eu tenho com os que não têm nada ou muito pouco. Meus queridos, porque Ele me amou, eu reparto aquilo que eu tenho. Não importa quanto você tem, não importa o quanto você tem, sempre há uma maneira de poder ajudar alguém com o seu pouco.
Veja bem, Deus, ele não vê a quantidade. Deus, ele não vê o que você dá, mas como você dá. Deus não vê o que você faz, mas como você faz. É o seu coração. Independente de quanto você tenha, você sempre pode repartir. E generosidade é uma das coisas que mais alegra o coração de Jesus. Lá em Provérbios 22:9 diz: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. O egoísmo, o amor aos bens materiais e ao dinheiro são características que devem passar longe do cristão. Veja bem, não é errado você ter dinheiro, não é errado você ter uma qualidade de vida melhor, não é errado você ter um carro do ano, um carro acima dos valores normais, não é errado isso, mas é errado você ter amor a isso. É errado você se apegar a isso, é deixar isso ter você. Quando você deixa as coisas ter você, controlar e dominar você, você não reparte. E foge um pouco daquilo que o Evangelho nos ensina em relação a repartir o pão, e em relação a repartir com os mais necessitados. Foge um pouco dessa realidade. Você pode, com pouco, ajudar aquele mais necessitado. E você, com muito, também pode ajudar. O cristão, quando ele, de fato, ele é transformado, ele não consegue ver o próximo passando por um momento difícil e ficar parado. Porque ele me amou, eu reparto. Porque ele me amou. Quando eu vejo pessoas passando necessidade, quando eu vejo um morador de rua com frio, eu dou um casaco, eu dou o meu melhor. Quando eu vejo ele com fome, eu dou algo de comer. Quando eu vejo ele com sede, eu dou algo de beber. Eu hospedo ele. Quando eu vejo algum irmão da minha igreja passando por necessidade, eu ajudo. Eu não posso olhar para o irmão passando necessidade e não fazer nada. Eu não posso olhar o meu irmão com um monte de conta atrasada e eu podendo ajudar a pagar pelo menos uma conta. Eu não posso deixar de poder ajudar esse irmão. Isso me faz lembrar algumas coisas que passamos aqui, que eu passei junto com a minha esposa, nos momentos difíceis. Quando uma pessoa que não sabia da nossa realidade falou: Alexandre, eu vou te ajudar a pagar tal conta durante tantos meses. Falei: meu Deus do céu! Isso é repartir, isso é generosidade. E quando eu comecei a pesquisar um pouco, a caminhar um pouco mais com esse irmão, eu percebia o quanto ele era abençoado, o quanto ele era próximo e próspero. E quando eu falo próspero, não é somente material. Quando eu vi a família dele, eu falei: meu Deus, eu quero ter uma família como essa. Eu quero ter uma família, uns filhos como esses. Porque Deus, ele abençoa aquele que reparte com amor, aquele que contribui com alegria. E quando eu falo de contribuir, eu não falo somente de contribuir financeiramente com seus recursos, eu falo de você contribuir com a sua vida, de você ajudar o seu próximo de alguma forma, de você abraçar, repartir todo o amor que você recebe. E quando eu falo de repartir, eu lembro da linda história da Dona Silvia. Uma missionária com muito amor de Deus. E ela repartiu, ela multiplicou, ela amou, ela abraçou, e no abraço, hoje Dona Silvia da Cracolândia é uma missionária. É uma missionária, porque aquela missionária, ela foi amada por Jesus Cristo, ela sentiu, ela foi transformada, e esse amor gerou nela atitudes que revelam Jesus Cristo, que mostram que de fato ela é de Cristo Jesus. E nós precisamos ter esse coração generoso, nós precisamos ter esse coração que reparta. Nós
não devemos ficar preso ao egoísmo, nós não devemos ficar preso às coisas materiais. E agora eu quero chamar a sua atenção para esta campanha, eu quero chamar a sua atenção para este tema tão importante, porque Ele me amou, eu amo, porque Ele me amou, eu multiplico, porque Ele me amou, eu oro, e porque Ele me amou, eu reparto. Você precisa se apegar a esses fundamentos que tornarão você e que tornam você um cristão diferenciado, um cristão que agrada o coração de Jesus. Repartir, amar e repartir. Amar é você colocar em prática aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele fez na sua vida. E nesse momento estamos na campanha de missões nacionais, onde você precisa expressar cada vez mais esse amor a missões e se achegar mais próximo de nós, mais próximo dos missionários, mais próximo de missões, seja ela na nossa organização, seja fazer missões na sua igreja. Você precisa desenvolver essas características. Você precisa desenvolver aquilo que Deus colocou no seu coração, porque Ele amou você. E o sacrifício dele não é em vão. Não foi em vão. Meus queridos, estamos em campanha. Precisamos da sua ajuda. Precisamos que você ame junto conosco. Precisamos que você multiplique junto conosco, ore junto conosco, reparta junto conosco. E nós temos milhares e centenas de trabalhos missionários maravilhosos que têm alcançado vidas em cada canto do Brasil. E aqui em São Paulo estamos, eu e minha esposa, com o Viver, um trabalho missionário maravilhoso que tem se lançado nas comunidades sem medo, acreditando que Jesus está à frente, que tem lutado pelas vidas, que tem transformado ambientes, porque quando a gente chega, nós chegamos com o amor de Cristo. E nós precisamos de você para poder continuar avançando nesse trabalho grandioso e maravilhoso. Precisamos das suas orações, precisamos que você reparta o pouco que você tem, precisamos que você doe o seu tempo, precisamos que você ore pelos missionários, precisamos que você adote missionários, precisamos que você se envolva com o PAN. A pandemia não vai parar a gente. A pandemia não vai deixar a Igreja de Cristo com as mãos fechadas e atadas, muito pelo contrário. Nesse momento, o povo de Deus está evangelizando, o povo de Deus está contribuindo, o povo de Deus está se envolvendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque foi nos tempos mais difíceis que o Evangelho, ele cresceu. Foi nos tempos mais difíceis que o Evangelho, ele se expandiu. E não é porque estamos na pandemia que vamos ficar de braços cruzados, não. Pelo contrário, nós vamos avançar. Claro, com os devidos cuidados, mas se Deus nos chamou para a obra, Ele vai cuidar de tudo. Meus queridos irmãos, que esta reflexão, ela possa ter feito uma diferença na sua vida. Que você de fato possa entender que por meio do amor de Jesus, eu posso amar, eu posso multiplicar o Evangelho, eu posso orar pelos perdidos e eu posso repartir. Que o seu coração ele seja transformado cada dia a mais, cada dia venha a ser transformado e moldado, modificado, para que Jesus possa fazer algo diferente no seu coração. E eu quero aqui finalizar com uma oração para que você possa, em nome de Jesus, sair diferente,
para que você possa, em nome de Jesus, pensar de um modo diferente e que esta reflexão possa trazer profundos ensinamentos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por esta mensagem. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que Tu me deu para poder pregar o Teu Evangelho, porque a Tua palavra falou comigo também, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas manifestações de amor. Senhor Deus, sabemos, ó Pai, que precisamos melhorar em muitos aspectos e tem pessoas, ó Pai, que estão escutando essa mensagem que também precisam melhorar em muitos aspectos. Aqui eu só citei apenas 4 aspectos, Pai, 5 aspectos, 6 aspectos, Senhor Deus, mas tem muitos outros, ó Pai, que precisamos melhorar. Que esses irmãos, ó Pai, possam entender que o Seu amor nos conduz a realizar grandes feitos, grandes obras, e que pessoas precisam, ó Pai, ouvir a Tua palavra, sentir o Teu amor. Usa, ó Pai, cada vida, ó Pai, que está ouvindo a Tua mensagem, que está assistindo essa mensagem, que está prestando culto ao Senhor. Use cada vida, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter uma semana abençoada. E se você quiser nos adotar no PAN, entre em contato conosco. Nós precisamos de você, precisamos da sua doação, precisamos da sua contribuição. Entre em contato comigo, entre em contato com a minha esposa, porque nós com certeza iremos responder de pronto e imediato a sua mensagem. E será um prazer imenso, imenso ter você como nosso padrinho, como nosso mantenedor. E se você quiser saber mais do nosso trabalho, siga-nos na rede social, @Movimento Viver, que é o nosso Instagram. Lá a gente coloca todos os nossos trabalhos. Então, se você quiser conhecer mais o nosso trabalho, siga-nos no Instagram, @viver.sp. Um grande abraço e fique com Deus.